Que Estado nós temos hoje e que Estado a sociedade precisaria construir e defender para que não ficasse essa situação de agora em que há um protagonismo maior do Estado que atrapalha e a sociedade pudesse, de fato, florescer, enriquecer, prosperar e construir um Estado mais adequado. E que Estado seria esse? Tudo em 5 minutos, né? 5. Bom, em primeiro lugar, agradecer a pergunta, agradecer o convite, né, saudar os demais participantes do painel e os parabéns pelos organizadores. É bacana ver uma sala grande como essa, tomada de gente. Um perdão da imagem já muito desgastada. Há 30 anos a gente não encheria uma Kombi se viesse discutir um assunto como esse. Eu acho que isso já ajuda um pouquinho a pensar na resposta. Que Estado a gente tem hoje? A gente tem um Estado que vive basicamente para se servir. Eu acho que está ficando crescentemente claro a esse respeito. A gente viu, passamos um processo grande de discussão da reforma previdenciária, e à medida que a gente ia discutindo essa reforma e a reação a ela, né, que foi bastante violenta do ponto de vista político, não, estou sendo metafórico, é claro, né, fazer só uma certa violência aos dados, a violência à realidade, mas assim, violência física a gente ainda não chegou. Mas ficou cada vez mais claro que o Estado brasileiro foi constituído basicamente em torno da ideia de servir grupos que se apropriaram desse Estado ao longo do tempo. Para usar a tipologia, ficou famosa no livro do Acemoglu e Robinson, Why Nations Fail, porque as nações fracassam, né? E a tese principal do livro é que nações que deram certo foram nações que conseguiram criar instituições políticas e econômicas inclusivas, né? Inclusivas que basicamente dessem a possibilidade em que o sucesso das pessoas, né, ele derivasse fundamentalmente da capacidade dessas pessoas trazerem coisas novas, de inovarem, e no processo de inovação, obviamente, quem está inovando está pensando em ganhar dinheiro, não está nenhum grande fim além disso, mas enfim, que nesse processo de inovação é que você consegue os aumentos de produtividade que levam a países que têm sucesso, né? Enquanto países de instituições políticas, econômicas extrativistas, né, são países que podem até dar certo durante algum tempo, mas eventualmente, pela falta de crescimento de produtividade, não conseguem levar esse crescimento adiante. Se isso lembra alguns países muito próximos a nós, não é por acaso. Acho que essa tipologia, ela não veio da cabeça dos autores, ela veio numa observação muito clara do que está acontecendo no mundo. E o que são instituições políticas extrativistas? São basicamente instituições que permitem a determinados grupos mais próximos do poder, né, de canalizarem para si um pedaço da renda da sociedade. E aí a gente vê diversos mecanismos, e eu diria que o Estado brasileiro é absolutamente claro a esse respeito. Quer dizer, desde o seu tamanho medido puramente como quanto se arrecada de imposto, quanto do PIB brasileiro passa por dentro do setor público, né? Então, eu recentemente publiquei um capítulo, na verdade, num livro organizado pelo Centro de Debate de Políticas Públicas, né? Quer dizer que o Brasil era um país transgênero, né? Era um país emergente, mas que se acreditava uma social-democracia europeia. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem um nível de gasto público que o coloca firmemente no primeiro decil, né, dos países que mais gastam no mundo. Nossos companheiros ali são a França, a Finlândia, a Dinamarca, né, países que têm um gasto público elevado. Quer dizer, o gasto público brasileiro é próximo à metade do PIB. Né? Para ter uma ideia, a Alemanha é um país, é uma social-democracia europeia, pouco menos do que já foi no passado, está no segundo decil. Né? Estados Unidos não está nem no segundo, está no terceiro decil entre os países que mais gastam. Então, qual Estado que a gente tem? Em primeiro lugar, um Estado que gasta extraordinariamente. E, obviamente, para se financiar, ele também tributa extraordinariamente, e não apenas tributa extraordinariamente, mas ele tributa de uma forma extraordinariamente ruim. Né? Quer dizer, as estimativas, sempre discutíveis, mas, enfim, eu acho que elas dão uma ideia muito nítida do que está acontecendo no país. Sugere lá que uma empresa média no Brasil gasta
2.400 homens-hora ano, tarefa de pagar impostos. Não estou dizendo quanto elas precisam trabalhar para gerar o dinheiro para pagar o imposto, não é isso. É basicamente quanto que elas precisam devotar dos seus recursos para uma tarefa de pagar impostos. Enquanto numa média de OCDE, né, novo, boa parte da ação social-democracia, a gente está falando alguma coisa da ordem de 300, 400 homens-hora ano, a gente está aqui no Brasil falando 2.400 homens-hora ano. Quer dizer, não é só uma carga tributária pesada, que tem que ficar próximo ao volume de gastos que a gente tem, portanto, essa carga imensa, mas também uma carga que gera, né, um peso adicional sobre as empresas na forma desses encargos que de alguma forma aparecem. Também é um Estado que se imiscui, né, não só no domínio econômico, mas em vários outros, por forma de regulação, e também é um Estado, quando eu falo em termos do gasto, não estava me referindo ainda às empresas estatais, também é um Estado onde, apesar de um processo de privatização razoavelmente bem sucedido, a gente ainda tem uma presença forte do Estado na área bancária, os 2 maiores bancos do país, a gente tem na área de exploração de petróleo, na área de geração de energia, enfim, vários outros segmentos em que o Estado brasileiro é atuante. Então, que Estado a gente tem? A gente tem um Estado que, assim, de novo, perdão do clichê, é um Estado balofo, né? É um Estado que é um dado curioso, né? Quer dizer, um Estado que gasta 50% do PIB, mas, ao mesmo tempo, não provê aquilo que a gente espera. A segurança é ruim, né? As cortes, né? Não precisa nem comentar a respeito, infraestrutura pobre, saneamento tem falhas gritantes, enfim, nitidamente, quer dizer, para que esse Estado ele existe? Ele existe, acho que basicamente para satisfazer um determinado grupo que conseguiu de alguma forma se apropriar desse Estado pela sua proximidade, né? A gente vê, estava falando, pouco antes de chegar, estava falando da história do BNDES, que realmente é um negócio absolutamente gigantesco, mas que empalidece, na verdade, inclusive porque foi feito uma vez, não consegue ser feito todo ano, empalidece perto do volume de transferência de renda que é operado pelo Estado brasileiro a favor de certos grupos privilegiados. Então, que Estado a gente tem? A gente tem um Estado que a gente não quer, a gente tem um Estado que um grupo relativamente pequeno de brasileiros quer e que, de alguma forma, finge que não tem nada a ver com eles. Que Estado a gente quer? A gente quer o oposto disso. A gente quer um Estado que vai se dedicar exatamente àquilo que a gente imagina que são as funções pelas quais o poder público apareceu em primeiro lugar. Tem que prover segurança, né? Tem que prover a defesa nacional, né? Algum acesso à saúde, mas a gente não quer nada que seja muito diferente disso. Então, a gente tem uma distância gigantesca entre o que nós temos hoje e o que a gente poderia almejar como um Estado para o futuro. Eu não falo nem uma questão de Estado mínimo, eu acho que assim, quais são as funções que a gente deveria, que nitidamente são funções que são melhor desempenhadas pelo poder público. Existem algumas, né? São, você estava falando, cortes, segurança, defesa nacional, tudo isso daí, obviamente, cai, acho que dentro do que a gente imagina que seja o poder público que vai prover. E um poder público que consiga fazer isso, ao invés de ter essa situação extraordinária em que o volume de gastos é estúpido, e no final das contas a gente está discutindo nesse exato momento, né, se o Estado, no caso do governo federal, se vai ter gastos suficientes para basicamente prover os serviços que a gente precisa, né? E toda a discussão que passou, ganhou fôlego na imprensa essa semana, se deve ou não manter o teto de gastos públicos para o governo federal, porque aparentemente a gente não está conseguindo caber dentro disso. É uma coisa curiosa, né? Você basicamente já pegou um terno, não exatamente um terno, já estava meio grandinho, né? Não é um terno exatamente, uma pessoa fininha, e a pessoa continua ganhando peso. E a ideia era, não, a gente não vai perder peso, não. O que a gente vai fazer é tentar dar um jeito de alargar ainda mais esse terno. Realmente acho que a discussão no Brasil ainda está bastante fora do prumo. Então, eu vejo com animação que hoje em dia tenha mais gente interessada, talvez seja, para discutir o presente, não o futuro, mas talvez esse presente de agora seja um prenúncio de um futuro em que a gente vai ver uma sociedade que cai em si sobre
quem de fato são os exploradores da sociedade brasileira nesse exato momento. Obrigado, Alexandre.